Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui da nossa Maratona da Aprovação em São Paulo. Eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui e vou estar com vocês ao longo da nossa aulinha de pediatria, a melhor de todas as grandes áreas, falando hoje um pouquinho sobre o Einstein. A gente já falou sobre o USP São Paulo, a gente já falou de Unifesp, a gente já falou de SUS São Paulo. Hoje a gente vai entrar com uma queridíssima que cada vez mais tem despontado como uma excelente opção de residência, cada vez mais com mais especialidades também, que é o Hospital Albert Einstein. Então, vamos destrinchar como cada um desses assuntos é cobrado lá dentro da instituição. Antes disso tudo, já deixa um seguida ali, dá um cliquezinho em seguir no meu Instagram. Vou estar conversando com vocês bastante nessa reta final, batendo papo, abrindo caixinha, para a gente estar lapidando essa preparação aqui, que eu sei que nessa altura do campeonato a gente já está começando a ficar cansado, já está estafando, quer um pouco mais de direcionamento. A ideia da maratona é justamente essa: entrar em cada uma das instituições, pegar 3 focos, dentre os mais importantes daquilo ali, focos prioritários, pegar uma questãozinha de cada uma e aproveitar para discutir como aquele assunto é cobrado dentro de cada uma dessas instituições. Aqui no Einstein, hoje falando de pediatria, tem 3 assuntinhos que eu quero comentar, e o primeiro deles, que é o que a gente vai gastar mais tempo, são os distúrbios estaturais e puberais. Antes da gente começar a nossa questãozinha, já deixo aqui o nosso QR Code para você que quer experimentar o Intensivo São Paulo, que quer entender como que o curso funciona, que quer ver uma aula completona sobre esse assunto, se bobear tá lá a aula, quer ter um teste de free trial aqui, a gente está com o QR Code aqui disponível. Combinado? Vamos então começar? Questãozinha do ano passado, questão, ó, fresquinha, questão que quem é R1 agora esse ano lá no Einstein fez e provavelmente acertou, principalmente se era aluno da MED. A gente tem aqui, na questão 39, a mãe de um menino de 4 anos de idade que trouxe Joãozinho para consulta, porque acha que ele é muito baixo. Então, Joãozinho tem aí uma idade de 4 anos e ele está abaixo dos coleguinhas, provavelmente. O paciente nasceu a termo, com um peso de 3,200 e um comprimento de 49 centímetros. Ele foi amamentado até os 9 meses de idade e ele sempre comeu pouco. A mãe refere que ainda por cima ele é uma criança rígida, sem patologias graves ou internações anteriores. É esperto, tem um bom desenvolvimento neuropsicomotor para a idade, gosta de brincadeiras como pega-pega e esconde-esconde. Tem a história de vida inteira da criança aqui, Joãozinho está todo destrinchado para vocês. Além disso, a mãe refere que apresentou a menarca, ela própria, né, aos 12 anos de idade e mede 1,58. O pai entrou em puberdade na mesma época que os amigos, então presumimos que não teve nenhum atraso, e mede 1,73. Recuperando as medidas anteriores, anotadas na caderneta da criança, observa-se que a criança mantém uma curva de IMC adequada para a idade, enquanto o comprimento ou estatura para a idade apresenta o seguinte gráfico. O que a gente observa aqui? Esse é o gráfico do Joãozinho até seus 4 anos de idade. O que a gente consegue observar? Eu tenho um gráfico que estava acompanhando o P50 ou o Z0 até um certo momento, até os 2 anos de idade mais ou menos. Depois disso, esse paciente começou a cair na curva de estatura, inclusive apresentando uma velocidade de crescimento que a gente pode calcular aqui, mais ou menos. Eu consigo pegar que dos 3 anos ele tinha aproximadamente, deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar aqui, ele tinha aproximadamente um pouco mais de 90 centímetros, vamos botar aqui 91 centímetros, enquanto com 4 anos de idade ele está nos seus 95 centímetros. Diante disso tudo, essa é a velocidade de crescimento anual dele. Que isso aí pode dar uma dica pra gente, então é uma coisa importante para eu identificar na minha questão. Diante disso aqui, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu vou aguardar até a puberdade, sendo a principal hipótese o atraso constitucional do crescimento. Eu vou tranquilizar a família, uma vez que o diagnóstico mais provável é o atraso constitucional do crescimento. Eu vou manter o paciente em observação com retornos mensais para acompanhar o crescimento, ou eu vou iniciar a investigação para um déficit de crescimento com o cálculo da velocidade de crescimento e a idade óssea. O que a gente vai fazer com o Joãozinho, que está apresentando um gráfico com uma queda de percentil? Ele saiu do Z0 e está cravado agora em cima do Z-2. A primeira pergunta que eu faço é: Joãozinho tem baixa estatura? Joãozinho, de fato, tem o que a mãe trouxe, o motivo pelo qual ela trouxe? Ela falou que é porque ele é muito baixo. Ele tem baixa estatura?
Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. E para respondê-la, eu preciso observar que a definição clássica de baixa estatura é uma altura inferior a -2 desvios padrão. Ou seja, é uma altura que está abaixo do Z-2 ou abaixo do P3. Para a idade, para o sexo e para a etnia. Ou seja, eu botei no gráfico, está abaixo do Z-2. Joãozinho está aqui? Joãozinho ainda não parece, pelo que eu vi ali na questão, vou dar um zoom ali, mas não parece ainda estar com estatura abaixo de Z-2. Mas você concorda comigo que se continuar assim, daqui a pouco ele vai estar? Nessa situação de baixa estatura, eu tenho uma avaliação indispensável que vai consistir em 4 perguntinhas. A primeira delas a gente já fez. É uma baixa estatura de fato? O meu paciente está nesse intervalo daqui? Segunda delas, está dentro do canal familiar, quase falei canal arterial, a pediatra, né, a cardiopédia aqui falando, meu espírito animal. Esse paciente, então, está dentro do canal familiar? A previsão de crescimento dele está de acordo, com base, né, na estatura que os pais têm, ele tem ali um crescimento que está dentro de onde ele deveria estar crescendo? Ou ele está crescendo mais ou menos do que o previsto pela carga genética dos pais dele? Isso é uma coisa importante, eu já vou te mostrar como é que a gente avalia isso. Terceira pergunta, a velocidade de crescimento está normal? É uma velocidade de crescimento dentro do parâmetro ou ela está abaixo do esperado? Isso aqui vai ser o principal determinante para eu identificar uma baixa estatura fisiológica e uma baixa estatura patológica. E por fim, a idade óssea do meu paciente é igual à idade cronológica que ele se apresenta para mim? Já vou entrar em cada uma dessas questões e esmiuçar um pouquinho isso para vocês. Quando a gente fala de baixa estatura, quando eu falo de botar no gráfico, eu preciso identificar pelo gráfico de comprimento por estatura em que Z ou em que P esse meu paciente se encontra. É assim que eu vou identificar. Se baixa estatura é abaixo do Z-2, isso aqui vai ser abaixo do P3, então meu paciente vai estar nesta zona daqui, se é uma baixa estatura de fato. Quando eu falo de canal familiar, quando eu falo de canal de crescimento, eu vou fazer um cálculo da estatura final que esse meu paciente deveria se apresentar. E esse cálculo vai levar em consideração a estatura do pai, a estatura da mãe e o sexo do meu paciente. Em função disso tudo, eu consigo determinar, por exemplo, que esse meu paciente que hoje tem 12 anos de idade, qual é a estatura final que ele deveria ter. E aí, por exemplo, com base nesse cálculo, deu essa estatura daqui. Um pouco maior, eu não estou conseguindo enxergar aqui para vocês, mas um pouco acima dessa linha daqui. Se a minha estatura final é esse pontinho vermelho aqui, essa bolotinha vermelha aqui, que está bem próximo do Z-2, eu consigo fazer um intervalo que vai ser aí mais ou menos 8 centímetros, e este canal aqui é onde o meu paciente deverá crescer ao longo do crescimento dele. Então, eu consigo dizer que ele está crescendo dentro do canal de crescimento. Se a estatura final dele é aqui, mas ele está nesta etapa aqui, nesta altura, ele não está crescendo dentro do canal familiar dele. Isso vai me chamar a atenção. Pode ser uma coisa fisiológica, pode ser patológica, mas eu preciso pelo menos investigar um pouco mais. Ok? Seguindo um pouquinho adiante, como é que eu chego nesse pontinho daqui? Esse pontinho vai ser determinado por estas duas fórmulas aqui, que são a mesma fórmula. Você vai decorar uma delas e você vai deduzir a outra. Então, se eu quero decorar de meninas, eu pego a estatura do pai, somo com a estatura da mãe, diminuo de 13 centímetros e divido por 2. Essa é exatamente a conta que vai me gerar este pontinho aqui. Além disso, eu somo e diminuo 8 centímetros, porque tem uma possível variabilidade aí, que vai dar todo o canalzinho aí de crescimento do meu paciente. Se é menino, ao invés de diminuir 13, eu vou somar 13 centímetros. Essa é a diferença que geralmente a gente tem entre o sexo feminino e o sexo masculino em matéria de altura na população brasileira. Então é assim que a gente vai chegar nessa conta, de chegar naquele pontinho ali. Por exemplo, temos um menino de 8 anos de idade, o pai tem 175, a mãe tem 160, eu vou fazer, se é menino, esta conta daqui. 175 mais 160 mais 13, divididos tudo isso por 2, vai dar 174. O canal familiar de crescimento dele é 174 para mais 8, para menos 8. Então ele pode ser maior do que o pai dele, sem problema nenhum. Ele vai ser maior do que a mãe dele, é esperado isso. Ele pode ser menor que o pai dele também, desde que esteja nesse intervalo aqui de 8 centímetros para mais ou para menos, então até 182 centímetros ou até 166 centímetros, tá tudo bem com o meu paciente.
Atenção a quem está fora do canal familiar, isso é um sinal para a gente observar. O que será que está acontecendo? Mesmo que ele não tenha ainda uma baixa estatura, se ele está crescendo fora do canal familiar, me chama a atenção. Seguindo um pouquinho mais, terceira pergunta, qual é a velocidade de crescimento? Eu vou observar ao longo do crescimento quantos centímetros o meu paciente cresceu em um intervalo de 1 ano. Então eu consigo observar aqui que o meu paciente de 3 anos estava com essa idade, meu paciente de 4 está mais ou menos essa aqui, né? E eu consigo observar, fazendo a conta aqui, quanto que o meu paciente cresce ou cresceria dentro de 1 ano de intervalo. Se isso aqui eu posso calcular, chegar literalmente, né, fazer a continha ali, ou eu posso observar o meu gráfico. Se eu tenho uma queda da velocidade de crescimento, é esperado, se a velocidade de crescimento está abaixo do esperado, é esperado que eu observe que o meu paciente está mudando de percentil. Ao invés de seguir essa tendência daqui, de uma maneira mais paralela às minhas linhas, eu tenho um paciente que vai se distanciando das linhas nas quais ele se encontrava. E quando eu falo de velocidade de crescimento, eu tenho alguns valores importantes para eu dominar. Já vou mostrar para você. Quando eu falo aqui, eu tenho paciente que dentro dos primeiros anos de vida, ele cresce muito. Ele cresce 25 centímetros no primeiro ano, ele cresce a metade disso, 12 centímetros, ao longo do seu segundo ano. Isso é coisa pra caramba. É o momento de maior crescimento da vida do meu paciente. Conforme isso vai passando, a velocidade de crescimento vai caindo, até o momento em que ela é a menor possível, geralmente por volta de 5 centímetros ali no ano. Se isso aqui é o menor do que ele acontece, e depois isso vai aumentar, porque o paciente vai entrar no estirão puberal, e aí a gente tem valores muito parecidos aqui com esse valor do segundo ano, em meninos de 10 a 14 centímetros por ano, em meninas de 8 a 12 centímetros, este momento aqui é justamente esses 5 centímetros por ano, é o que geralmente as bancas vão pegar para te fazer bem claro que esse paciente que está crescendo a menos de 5 centímetros por ano é um paciente que tem um sinal de alarme para baixa estatura. Se a velocidade de crescimento está baixa, e isso varia ao longo dos anos, mas se a banca quer ser bem clara, ela vai colocar uma velocidade de crescimento menor que 5 centímetros, 3 centímetros, 3,5 crescendo num ano, opa, abre teu olho, essa velocidade de crescimento está baixa, e isso me aponta na direção de uma baixa estatura patológica, tá bom? A quarta pergunta que a gente vai fazer então é se a idade óssea do meu paciente é compatível com a idade cronológica. A idade óssea é a idade real daquele esqueleto. Então, ela se relaciona com a puberdade. Se eu tenho coisas que antecipam a minha puberdade, o meu esqueleto pode amadurecer de maneira também mais rápido. E a minha velocidade, a minha idade óssea, ela acaba se distanciando da minha idade cronológica porque ela fica mais avançada. Então, eu tenho um paciente que às vezes tem 8 anos de idade, mas quando a gente olha o osso dele, já é um osso de um paciente de 10 anos de idade, porque ele amadureceu de maneira mais rápida. O contrário também é possível. Se é um paciente que tem um maturador mais lento, e isso vai aparecer muito no retardo constitucional do crescimento e da puberdade, esse paciente vai ter uma idade óssea mais atrasada em função da idade cronológica. Ele tem 8 anos de idade, mas a idade óssea dele é de 6 anos de idade. Ele está mais imaturo, digamos assim. Combinado? Então são duas coisas que andam muito próximas, idade óssea e puberdade. E a gente tolera uma diferença de até 20% de diferença entre a idade óssea e a idade cronológica. Ela nem sempre vai bater certinho. Para você dizer que o paciente está tudo bem, ela não precisa ser exatamente a mesma idade. Ela pode ter uma idade óssea ali de 7 anos e o paciente ter 8 anos de idade, e isso está normal. Eu tenho uma tolerânciazinha ali que eu aceito. Combinado? Então, depois disso tudo, eu vou responder uma perguntinha fundamental. Essa baixa estatura é patológica ou não? Quem vai determinar isso predominantemente é a minha velocidade de crescimento. Se ela é uma velocidade de crescimento baixa, eu estou diante de uma baixa estatura patológica. Se é uma baixa estatura com velocidade de crescimento normal, eu provavelmente estou diante de uma baixa estatura não patológica. Vamos entrar bem rapidinho em cada um desses detalhes? Eu quero bater principalmente a não patológica com vocês. A patológica em si tem muitas possibilidades. Eu posso estar falando de doença endócrina, eu posso estar falando de doenças, outras doenças, cardiopatia, pneumopatia, neuropatia, e o paciente acaba não crescendo tanto quanto ele poderia. Posso estar falando de uma doença maligna. Então a patológica tem muita coisa. Quando a gente fala da não patológica, é que geralmente a questão gosta de cobrar para você. E a não patológica é mais fácil porque ela tem só 2
possibilidades, que podem se associar, mas, via de regra, são duas possibilidades. A primeira é a baixa estatura familiar, quando eu tenho um paciente cujo pai e cuja mãe, biológicos, são pessoas baixas. Então, quando a gente faz aquelas perguntinhas, quando a gente prossegue na investigação, eu observo que o meu paciente tem uma altura final que é baixa. Ela está abaixo do Z-2, mas ela está dentro do alvo genético que eu calculei com aquela formulazinha que eu mostrei para vocês. Ok? A estatura-alvo dele é baixa e o crescimento está dentro do esperado. Ele cresce no canal familiar dele, que é um canal familiar sempre baixo. E tá tudo bem. A velocidade de crescimento ela é normal. Ela pode estar no limite inferior. O paciente pode estar crescendo ali 5 centímetros por ano, mas isso aí ainda é normal. E quando eu observo a idade óssea e comparo com a idade cronológica, ambas estão na mesma idade, não tem por que uma estar atrasada ou adiantada em relação à outra. O paciente ele não é um maturador tardio, ele não é um maturador precoce, ele só é baixo e ele vai seguir sendo baixo ao longo de toda a vida dele. Ok? Então essa é a baixa estatura familiar. Agora eu tenho um que a banca gosta ainda mais, que é o retardo constitucional do crescimento e da puberdade. A imagem que eu quero que você tenha aqui é de um maturador lento. Ele demora a entrar em puberdade, a puberdade é um pouco mais tarde. Ele demora para a idade óssea crescer. Ele demora para crescer, gente. O esqueleto dele matura no tempinho dele, numa idade um pouco mais devagar. Então a altura para a idade óssea está dentro do canal familiar. O que eu quero dizer com isso? Para ficar um pouco mais claro. Se eu olho apenas a idade cronológica do meu paciente, ele tem baixa estatura. Mas se eu olho a idade óssea e jogo essa altura para a idade óssea, sendo que essa idade óssea ela está atrasada, é um maturador lento, então vamos supor, paciente de 8 anos de idade com uma idade óssea de 6 anos de idade. Ok, o ossinho dele, o esqueleto dele é de um paciente de 6 anos de idade. Se ele tem, por exemplo, 100 centímetros de altura, isso provavelmente para um paciente de 8 anos de idade vai ser uma baixa estatura. Mas se eu jogo para a idade do esqueleto dele, que é de 6 anos, pode ser que essa altura seja uma altura adequada. É isso que eu espero. A altura para a idade óssea, ela está dentro do canal familiar e não existe baixa estatura, a não ser que tenha uma baixa estatura familiar associada. Via de regra, não é isso que vai aparecer para você na sua prova. Eles não vão juntar os dois, geralmente. O USP Ribeirão, que gosta muito desse assunto, às vezes cobra. Einstein, que é o nosso foco aqui, dificilmente vai entrar nesse grau de detalhe nesse assunto. Combinado? Então, eu tenho uma idade óssea que é menor que a idade cronológica e eu tenho uma velocidade de crescimento normal, que pode ser no limite inferior, tudo bem. A estatura final desse paciente, ela está normal, ela está dentro do canal familiar. Quando eu falo de estatura final, o que acontece? Esse paciente vai demorar a fazer o estirão, esse paciente vai demorar a entrar na puberdade. Lá na frente, ele vai compensar tudo que ele não cresceu ao longo desse tempo. E no final das contas, pode ser que um pouco mais tarde, ele chega no seu alvo, ele chega na estatura-alvo desse paciente. Colocando isso tudo em gráficos, eu tenho que o meu paciente com baixa estatura familiar é um paciente que tem baixa estatura, está abaixo do Z-2, e quando eu observo aqui, o meu alvo genético, ele é baixo, ele está abaixo ali, ele está num ponto que é baixo, eu não esperava nada diferente desse paciente. O canal familiar dele, ele está crescendo dentro do canal, que é um canal familiar baixo. Quando a gente observa o RCCP, o retardo constitucional do crescimento e da puberdade, eu tenho um paciente que quando eu vou calcular, ele tem uma baixa estatura, ele vem com uma baixa estatura o tempo inteiro. Mas quando eu vou botar aqui, o alvo genético dele não é baixo, ele está no Z-1, que não é baixa estatura. Então, quando eu observo a evolução dele, eu só observo que ao invés dele entrar num crescimento aqui, ele entrou mais para o final e acabou atingindo o alvo genético dele sem problema nenhum. Combinadíssimo esse diagnóstico diferencial entre as duas modalidades aí não patológicas de baixa estatura? Quando eu entro em patológica, eu estou te falando de velocidade de crescimento alterada, estou te falando de VC baixa, estou te falando às vezes de um exame físico alterado, estou te falando de exames laboratoriais alterados. Eu preciso identificar qual é a causa desse meu paciente com a baixa estatura patológica, seja ela endocrinológica, seja ela qualquer outra. Eu posso ter uma proporção de segmentos superiores para segmentos inferiores alterada. Eu posso ter segmentos superiores maiores, ali a proporção do segmento superior é maior do que o segmento inferior, que não é o que geralmente acontece num paciente saudável. Isso aqui, para mim, indica um paciente com alguma baixa estatura patológica. E se eu tenho uma envergadura, o
paciente que se estica todo, e da ponta do dedo até a ponta do dedo, a envergadura é maior do que a altura, isso provavelmente também é patológico. Aí eu vou pensar muito em Marfan, por exemplo, posso pensar em síndrome de Klinefelter. Então entra um mundo de possibilidades quando eu falo de baixa estatura patológica. E para investigar isso, eu tenho uma série de exames laboratoriais que eu posso pedir. Só para chamar um pouquinho de atenção, antitransglutaminase, TSH e T4 livre são duas coisas muito importantes, assim como a função renal, para eu investigar em pacientes que vêm com uma baixa estatura patológica. Eu posso estar diante de um paciente com doença celíaca, eu posso frequentemente estar diante de um paciente com hipotireoidismo e eu posso estar diante de um paciente renal crônico. Então, muita atenção, eu não vou entrar em baixa estatura patológica. Se você quiser consumir um pouco mais, aproveitar um pouco mais desse assunto, checa o nosso Intensivo São Paulo aqui, que está de graça temporariamente, para você aproveitar no QR Code aqui em cima. Mas é bom a gente ter uma clareza de quais exames a gente vai pedir, inclusive o cariótipo, sempre que eu tiver uma baixa estatura patológica no sexo feminino. Algumas referências colocam cariótipo, mesmo se baixa estatura, que você está na dúvida, não é patológica, pode não ser. Ainda assim, algumas pessoas pedem o cariótipo, mas na patológica sempre vai ser solicitado, tentando flagrar aqui uma provável, uma possível síndrome de Turner. Combinadíssimo? Vamos voltar para a nossa questão, então? Diante do meu paciente que tem ali uma queda de percentil, ele ainda não tem baixa estatura, mas se continuar do jeito que está, vai dar ruim, eu vou deixar esse paciente tranquilo? Eu vou aguardar até a puberdade? Eu vou tranquilizar a família? Eu vou manter ele só em observação? Ou eu vou começar uma investigação um pouco mais acurada? É exatamente isso que eu vou fazer. Calcular a velocidade de crescimento, calcular a idade óssea do meu paciente. Então eu vou investigar um pouco mais e eu te digo mais. Pelo gráfico que a gente tinha, me parecia que esse paciente tem uma velocidade de crescimento baixa e, portanto, uma causa patológica de baixa estatura. Ele vai pedir um monte de exame, ele vai investigar com um pouco mais de cuidado tudo isso que está acontecendo. Resuminho aí de baixa estatura, deu certo? Deu bom? Falamos aqui de distúrbios puberais e estaturais. Quero entrar agora com você em doenças exantemáticas. É o tipo de questão que o Einstein adora e quando a gente cai, a gente fica feliz. Vou botar uma questãozinha aqui para você, vai lendo e a gente já volta aqui. Questãozinha de 2022. Temos um lactente de 8 meses de idade previamente rígido que chegou com uma febre diária de 38,5 a 39 graus há 5 dias e irritabilidade. Há um dia ele teve manchas rosadas em tronco que se espalharam para os membros, sem tosse, sem coriza, sem diarreia, coisas que às vezes a gente não pergunta diante de uma doença exantemática no nosso pronto-socorro, mas é obrigatório que a gente pergunte, e ele está se alimentando normalmente e é febril desde ontem. Vamos seguir um pouquinho. Ao exame físico tinha bom estado geral, otoscopia com uma leve hiperemia bilateral, orofaringe sem alteração, exantema maculopapular, não coalescente, sem descamação, em tronco, raiz de membros e um pouquinho em face. Restante do exame físico sem alteração. Dentre os agentes etiológicos abaixo, o mais provável nesse caso é... Olha só, quando a gente está diante de um paciente, quando a gente está diante de uma questão de doença exantemática, o mais comum é que ele te pergunte o agente etiológico. E a questão tenta te confundir um pouco. Ela bota muita informação, como Einstein tem mostrado um pouco mais, alguns enunciados um pouco mais longos, uma prova que vem se assemelhando muito do padrão da USP São Paulo, só que aí na hora de perguntar, ela é realmente direta ao ponto. Isso aqui é um Epstein-Barr, isso aqui é um parvovírus B19, isso é um herpes tipo 6 ou isso é um Coxsackie vírus? Em que alternativa que a gente fica, com qual resposta a gente fica? E aí, só para a gente dar uma resumidinha nas principais doenças exantemáticas para você dominar para sua prova, eu trouxe um quadrinho. Só para a gente lembrar, o Einstein já cobrou sarampo nos últimos anos, mas é porque o sarampo andou muito em voga. Ultimamente ele não tem sido aí motivo de tanto encanto pelas bancas de residência médica. Quando a gente fala do sarampo, eu estou te falando e eu quero que você fique aqui com as características de clínica, de manejo e de complicações. Se eu falo do sarampo, eu estou te falando de um quadro clínico causado pelo paramyxovírus, estou te falando de uma clínica que, além de um exantema muito característico, eu tenho um quadro quase como de gripe. Então eu quero que você pense num paciente que gripou ou resfriou, pode ser até é um mix dos dois, né? Pode ter um pouco de dor no corpo, tem um febrão que não é tão característico do resfriado assim, mas tem aquelas sintomas de IVAs muito característicos. Pode ter tosse, coriza,
conjuntivite associada a um exantema. Então, por isso é tão importante você perguntar para o seu paciente, teve tosse? Teve coriza? Como é que ficou essa questão respiratória? Além disso, a gente tem aqui um fator patognomônico, que são as manchas de Koplik. Então, se eu tenho um enantema muito característico, geralmente a altura ali do meu pré-molar para o meu molar, uma mancha mais branquinha na parte interior da sua mucosa da bochecha, pode ter um alinho ali eritematoso ao redor, isso aqui são as manchas de Koplik, elas antecedem o nosso exantema e chamam a nossa atenção. O exantema, ele é morbiliforme, ele é um exantema bastante vermelhão, crânio, caudal, bastante presente assim na pele do meu paciente. Não é toda a pele, tem áreas sãs ali no meio, mas ele é muito proeminente. E é um paciente que visivelmente está doente. É um paciente que aparece para você com uma cara assim de quem está mal. O paciente não está benzão quando ele tem sarampo. O tratamento do sarampo vai envolver, principalmente na banca, eles vão querer saber para você a profilaxia pós-exposição. Claro que para fazer profilaxia, eu não posso estar com um franco quadro. O paciente ainda não desenvolveu o quadro. A minha ideia é justamente prevenir que ele apresente o quadro clínico. Então, atenção para isso daqui. O tratamento em si envolve administração de vitamina A e toda a questão de manejo, suporte do meu paciente. Quando eu falo de complicações, eu preciso que você lembre que a otite média aguda é a complicação mais comum do sarampo. A pneumonia bacteriana é a complicação que mais mata. Não é a mais grave, mas por ela ser muito mais prevalente e ela ter o seu grau de gravidade, ela acaba matando mais do que a mais grave de todas, que é a panencefalite subaguda. Um quadro mais arrastado, um quadro mais grave e, felizmente, muito, muito, muito mais raro. Combinado? Quando a gente fala de exantema súbito, o nome já me diz muita coisa. O exantema aparece do nada, num paciente que é lactente. Geralmente esse quadro aqui vai estar restrito numa faixa etária um pouquinho mais baixa. Pode até passar um pouquinho de lactente, não tem problema. Mas é incomum que aconteça, por exemplo, num paciente escolar, ok? Ele é causado pelos herpes vírus do tipo 6 e do tipo 7. E o quadro característico tradicional é um febrão. O paciente vem no pronto-socorro muitas das vezes com uma febre alta e mais nada. O paciente geralmente está em bom estado geral. Quando ele fica febril, aparece toda a questão do exantema. A febre defervesce, de repente é uma febre ali em crise, e quando isso acontece, a gente tem um paciente que evolui com um exantema e toda essa conjuntura é muito característica. Repara só, isso é exatamente o que o nosso paciente teve. A banca tentou disfarçar, ela falou que ele estava febril, já tinha um tanto de tempo, e aí de repente apareceu um exantema. E aí só depois, quando você vai ler o exame, lá pro final, ele fala assim, ó, o paciente está febril há um dia. Ele lança essa informação. Quando você vai para o início do enunciado, ele fala que esse exantema apareceu há um dia. Então as coisas casam. Isso aqui é um padrão diferente, por exemplo, do paciente com sarampo, no qual a gente vai ter o aparecimento do exantema justamente no pico da febre. Além disso, o tratamento aqui vai ser realizado com suporte. Esse paciente geralmente não é grave, não tem complicações. O que eu tenho que tomar cuidado é que por conta desse febrão, eu posso acabar evoluindo com uma convulsão febril. Não é uma complicação necessariamente do quadro viral, do vírus em si, mas é uma complicação do estado de febre que o meu paciente pode apresentar, associada a uma faixa etária em que a convulsão febril é mais prevalente. Fechou? Seguindo um pouquinho, temos o eritema infeccioso causado pelo parvovírus B19. Olha só, quando eu falo de eritema infeccioso, eu estou te falando de um eritema, de um exantema trifásico. Esse paciente começa com um exantema de faces esbofeteadas, então vermelhidão aqui, que parece que ele passou um blush. Depois ele evolui com um exantema rendilhado pelo resto do corpo e a terceira fase é a recidiva. Esse exantema some e aí o paciente se expõe a um frio, a um exercício físico, a um calor e esse exantema reaparece e pode continuar reaparecendo por algum tempo. O eritema infeccioso ele é pós-infeccioso, ele não se dá pela infecção de fato pelo parvovírus B19. Ele é um evento pós-infeccioso, então nem tem mais indicação de deixar esse paciente, por exemplo, fora da escola. O parvovírus B19 já saiu daquele corpinho, tá bom? O manejo é de suporte e a complicação, principalmente no meu paciente falcêmico, é que eu posso evoluir com uma crise aplásica. O parvovírus B19 tem uma preferência, uma predileção pelas minhas células aí de linhagem vermelha do meu sangue. Num paciente sem alguma anemia, paciente saudável,
ele normalmente não vai ter nenhum problema aqui de ter feito uma leve supressão ali da produção de eritrócitos. Mas o paciente que já tem um déficit, que já tem um nível de hemoglobina um pouco mais baixo, pode evoluir com uma crise aplásica. Por fim, o quarto e último exantema que eu quero que você preste muita atenção é o exantema da escarlatina. Opa, agora estamos falando de um exantema bacteriano. Estou te falando de um quadro causado pelo estrépito do tipo A, Streptopiógenes. E por que Streptopiógenes? A faixa etária em que ele se apresenta é geralmente de 5 a 15 anos de idade. O rache também é muito característico. Um rache micropapular, uma pele em lixa, uma pele áspera, muito vermelhona. Essa sim, o paciente está todo vermelhão. É difícil ter zona ali saudável no meio de todo o eritema do meu paciente. Quando eu passo a mão, eu sinto uma pele áspera. Além disso, eu posso ter sinais mais característicos, o sinal de Paixia, o sinal de Filatov. Paixia aqui, uma maior marcação, eu consigo observar melhor as linhas de flexão do meu paciente. O sinal de Filatov, uma palidez aqui perioral, que vai ser descrita assim na sua prova. E uma língua em morango. Então, olha como é rico, como tem muita coisa aqui no meu quadro de escarlatina. O manejo vai ser realizado com a erradicação do meu Streptopiógenes. Geralmente, além disso tudo, o quadro, o enunciado ainda vai trazer para você que é uma criança que está com uma dor de garganta. Então, vem tudo junto aí associado para você entender do que se trata a questão. O tratamento vai ser com penicilina benzatina ou amoxicilina e as complicações vão ser principalmente pelo quadro aí do Streptopiógenes em si. Eu posso ter um abscesso cervical, derivado aí de uma amidalite, eu posso ter febre reumática, eu posso ter uma evolução para GNPE, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Só para a gente entender um pouquinho mais do sarampo, só esse ponto eu queria aprofundar para você. Eu adoro esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui vai te colocar os sintomas do sarampo que vão aparecendo conforme os dias de doença. Então, repara para mim, eu tenho uma temperatura que vai subindo e quando ela atinge o seu ápice, é quando eu começo a ter a minha erupção, o meu exantema. As manchas de Koplik, elas aparecem antes da minha erupção. A conjuntivite geralmente também, assim como a coriza, e o sintoma que mais tempo perdura no meu sarampo é a tosse, aparecendo no início do quadro e podendo perdurar até mesmo depois de tudo já ter passado. Ok? Só para a gente puxar um último gancho que a questão botou aqui pra gente, que eu quero que você leve isso pro Einstein, porque isso é o dia a dia do nosso pronto-socorro, é o dia a dia do Einstein, a gente vê bastante. Dia a dia é forte, mas é bastante comum da gente observar que é isso daqui. Eu tenho um paciente que aparece para mim, geralmente um paciente novinho, que aparece com muita dificuldade de engolir, de beber. O paciente está salivando muito, o paciente está com choro muito intenso, como se ele estivesse com muita dor. Quando eu vou fazer um exame acurado do meu paciente, eu observo essas manchinhas, esse exantema, geralmente no meu palato mole, podendo pegar aqui a região mais de úvula, de pilares, aqui da faringe também. Repara que é um enantema um pouco mais esbranquiçado, pode estar ulcerado, geralmente vai estar ulceradinho, e eu tenho um halo eritematoso ao redor. Isso aqui pode aparecer e é causado por um agente que causa a mesma coisa que isso daqui. Repara só, eu tenho crostas, eu tenho bolhas, eu tenho vesículas, eu tenho pápulas em região de mãos. Eu posso ter em pés, eu posso ter em nádegas também. Então, quando a nossa questão do Einstein coloca na letra D o Coxsackie vírus, eu quero que você lembre que ele é um importante causador da síndrome mão-pé-boca, que pode acometer criança, pode acometer paciente adulto. Geralmente tem os surtos assim na população, é comum da gente observar. Vai ser causado por tipos de enterovírus, dentre eles o mais comum, o Coxsackie-A, com uma manifestação de vesículas, máculas, maculopápulas em mão, pé e nádegas. Era para chamar síndrome mão-pé-boca, bumbum. Na boca eu posso ter alterações também, algumas úlceras, algumas aftas ali em região de língua, em região ali de mucosa mais da bochecha. E um outro quadro possível que o Coxsackie pode causar para a gente, tipos de Coxsackie vírus podem causar, é um quadro de herpangina. A herpangina vai ser causada, vai cursar para você com uma febre muito alta, pápulas, vesículas e úlceras orais, exatamente igual à imagem que eu mostrei para vocês. Então, nesse paciente que tem um quadro de herpangina, ele com alguma frequência tem que internar, porque ele não consegue deglutir. O paciente acaba evoluindo com desidratação e a gente se preocupa com esse paciente. Então, voltando para o nosso quadro, diante de um quadro característico de exantema súbito, dentre os agentes etiológicos abaixo,
qual é o nosso mais provável. Eu estou diante do exantema súbito, eu estou diante de um herpes vírus do tipo 6. Não é Epstein-Barr, isso não é um quadro de mononucleose, não é um eritema infeccioso do parvovírus B19, não é um Coxsackie, que causaria aí uma síndrome mão-pé-boca ou um quadro de herpangina. Fechado? Para a gente finalizar então agora a questão do Einstein, vamos falar de desordens do sistema imune. Essa é rapidinha, essa é mais fácil, então pega o jeitão aqui que vai ficar tranquilo. Não é só isso que a gente vai abordar que cai no Einstein, tá bom? Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Temos uma questãozinha de 2020 com um enunciado um pouquinho menor. A gente tem uma criança de 7 anos de idade que começou a ter prurido intenso após ingestão de frutos do mar, acompanhado de placas eritemato-edematosas em tronco e abdômen e estridor laríngeo leve. A criança é saudável e já tinha comido frutos do mar anteriormente, sem nenhuma intercorrência. Diante disso, eu devo: letra A, afastar a possibilidade de anafilaxia, tendo em vista a ausência do histórico prévio, e administrar 1 mg por quilo de difenidramina e 1 mg por quilo de metilprednisolona intravenosos. Na letra B, eu vou afastar a possibilidade de anafilaxia, tendo em vista a ausência de histórico prévio, pensar em reação anafilactoide e administrar imediatamente 1 mg por quilo de difenidramina e 1 mg por quilo de ranitidina intravenosos. Na letra C, afastar a possibilidade de anafilaxia, tendo em vista a ausência de histórico prévio, e administrar inicialmente uma nebulização com 5 ml de adrenalina pura. Na letra D, considerar a possibilidade de anafilaxia, tendo em vista o comprometimento respiratório e cutâneo, e administrar 0,01 mg por quilo de adrenalina intramuscular. Ou, por fim, na letra E, também vou considerar a possibilidade de anafilaxia, porque tem um comprometimento respiratório e tem um comprometimento cutâneo, e vou administrar 1 mg por quilo de fenidramina e 1 mg por quilo de metilprednisolona intravenosos. Posso te passar uma coisa? Gente, a anafilaxia não dá para errar. Quando a gente está diante de um paciente que, mesmo com esse histórico de já ter consumido aquilo antes, já ter feito aquela medicação antes, apresenta, logo após a ingestão de frutos do mar, um quadro cutâneo muito característico de urticária e angedema. A gente não sabe se tem angedema, mas urticária parece ter. E um acometimento respiratório com estridor associado a um possível / provável alérgeno, não tem muito para onde correr. Isso é um quadro de anafilaxia, independente de já ter consumido o fruto do mar anteriormente. Isso é anafilaxia. Então a nossa letra A está excluída, a nossa letra B está excluída, a nossa letra C está excluída. A gente está entre a D e a E. E aí, diante do diagnóstico feito de anafilaxia, não tem muita dificuldade. Eu preciso realizar a adrenalina intramuscular. Eu já fui matando essa questão e já vou deixar a resposta aqui para você não errar isso nunca mais na sua vida. Eu quero que você tenha a mesma velocidade que eu tive agora para resolver uma questão de anafilaxia. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais? Quando a gente fala de anafilaxia, eu quero que você saiba, e eu trouxe isso para você, porque teve uma mudança recente nos critérios brasileiros. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Alergologia mudaram para critérios para fornecer uma maior sensibilidade para o nosso tratamento. Então, olha aqui para mim, anteriormente eram 3 critérios, agora eu estou com 2. O primeiro dos critérios vai te falar de um acometimento de pele e mucosa, mais um dos seguintes. Seja um acometimento respiratório, a criança começou a fazer broncoespasmo, começou a fazer um estridor, ficou taquidispneica e está desaturando. Então tem um mundo de coisas que pode aparecer aqui. Seja um acometimento respiratório, seja hipotensão ou algo que traduz como acometimento de órgão-alvo, incontinência urinária, síncope, seja um acometimento gastrointestinal grave. O paciente começou a ter uma dor abdominal muito intensa, uma diarreia com vômitos muito intensos, incoercíveis. Opa, se tem acometimento de pele ou mucosa, e aí eu vou ter urticária, eu vou ter angedema, posso ter um ou outro, posso ter os dois, isso não importa muito, associado a algum deles, isso é igual a anafilaxia. Olha só, se eu estou te falando que a criança tem urticária, do nada, algumas horas, alguns minutos, depois, geralmente a questão vai botar, mas pode nem botar isso aí para você. Apareceu uma urticária junto e a criança está vomitando profusamente ou está com uma diarreia profusa, gente, isso aí para mim já tem que acender a lanterninha de que provavelmente eu estou diante de um quadro de anafilaxia. A outra possibilidade exclui, ou pelo menos não considera como necessário, o acometimento de pele. Eu posso ter só uma exposição a um alérgeno,
como foi o quadro do nosso paciente, mais um dos seguintes: uma hipotensão, um broncoespasmo ou um envolvimento laríngeo. Aqui, como eu estou te falando de um sintoma só, eu não estou te falando do somatório de 2 sintomas que nem aqui. Estou te falando de um desses. Eu preciso da história do alérgeno altamente provável. E eu preciso ser um pouco mais seletiva com que sintomas eu vou selecionar. Então não dá para eu falar, o paciente foi exposto a alérgeno e teve uma diarreia. Pô, isso não necessariamente é anafilaxia. Se não tiver nada mais além disso, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Ok? Mas o nosso paciente não deixava dúvida. Ele misturava os 2 critérios e ele fechava ambos. Ele tinha exposição a alérgeno, ele tinha envolvimento laríngeo e ele tinha pele acometida com acometimento respiratório. Isso é um quadro de anafilaxia. Só para a gente observar, um quadro clássico de urticária, traduzindo o que o enunciado trouxe para a gente tem placas eritematosas elevadas com uma região central um pouco mais pálida, podem ser coalescentes, podem pipocar em vários lugares, e eu posso ter também um quadro de angioedema. Um edema mais endurecido, geralmente periorbitário, perioral, pode aparecer para a gente. O manejo da anafilaxia vai ser com epinefrina, a adrenalina 0,01 miligrama por quilo intramuscular, no vasto lateral da coxa do meu paciente, não diluída, ok? A adrenalina diluída vai ser lá para a PCR, vai ser para a parada cardiorrespiratória. Aqui é a adrenalina não diluída. Além disso, se o paciente está hipotenso, eu vou expandir. Se o paciente tem sibilância, eu vou broncodilatar, vou fazer aí meu beta-2 agonista de curta duração. E de segunda linha, além disso tudo aqui, eu posso partir para um antihistamínico, eu posso partir para uma corticoterapia. Agora, atenção, isso é segunda linha e ainda assim é questionado. A gente não vê tanto benefício assim quanto a gente achava que tinha com o uso dessas medicações. Por isso que a resposta não é a letra E, que fala de fazer esses 2 diante de um quadro de anafilaxia. Isso tudo vai vir antes, para só depois eu considerar fazer isso daqui. Além disso, eu vou observar esse paciente por 6 a 24 horas, eu sou obrigada a encaminhar esse paciente para um imunologista na sua alta, prescrever um autoinjetor de adrenalina, mesmo isso não sendo disponível em território brasileiro, e eu vou fornecer todas as possibilidades, fornecer toda a anamnese, fazer uma boa relação médico-paciente para ele evitar o alérgeno, se eu conseguir identificar qual é o alérgeno envolvido. Então, diante disso tudo, a gente ficava com a nossa letra D aí na possibilidade, correspondendo aí nossa questãozinha de anafilaxia do Einstein. Combinadíssimo? Tá curioso? Quer saber um pouco mais? Checa o nosso QR Code, vai dar uma olhada no Intensivo São Paulo, tá tudo bonitinho, curso novo, curso de 2023, vai aproveitar a nossa inteligência artificial, que é o MedBrain, vai degustar, porque eu tenho certeza que esse direcionamento é o que vai te levar mais perto da sua aprovação aí no final do ano. Um beijo grande, um forte abraço, até a próxima semana da nossa Maratona da Aprovação aqui em São Paulo. Valeu!